noite, meus amigos. Muito bom ter vocês aqui, uma alegria para mim receber vocês aqui. Como vocês puderam perceber, eu continuo nas lives respondendo aos interesses de vocês. Algumas pessoas tinham sugerido que fosse falado o treino de pré-contest e off-season. Infelizmente eu não lembro qual dos nossos seguidores que estava sugerindo esse tema, um tema que eu acho espetacular. Vamos falar disso hoje para vocês e vou responder também a perguntinha que eu fiz essa semana, né? Então, amigos, quando se fala em treinamento para hipertrofia muscular, é recomendável que vocês sempre reflitam assim, ó, hipertrofia em que nível? Do que nós estamos falando? Ah, eu queria ganhar 2 quilos de músculo. Ah, tá, ok, não, tranquilo. É mais fácil pensar nesse modelo. Não, eu queria ficar com um físico apresentável, um físico atlético, entendi. Então é uma outra realidade que você está propondo aqui agora. Bom, dentro deste cenário, eu sempre vou convidar você, eu sempre vou provocar você para que você consiga refletir melhor, porque esse exercício reflexivo, essa sua reflexão presente, reflexão ativa, é que vai direcionar como será o treinamento do seu ou da sua, né? Do seu aluno ou da sua aluna. Sem esse exercício, amigos, sinto muito, mas vocês não vão conseguir programar a evolução dos treinos dos alunos de vocês de uma maneira eficiente. Isso é uma coisa muito séria, eu sempre menciono isso. É preciso que você saiba para onde você vai, né? Onde você deseja chegar. Se você não tiver isso claro na sua cabeça, desculpa estar balançando vocês desse tanto, é que eu só vou ligar ventiladores ali para eu poder trabalhar mais em paz. Eu treinei dorsal agora, meu metabolismo está muito acelerado, eu estou suando parado. Já tomei banho, mas enfim, o corpinho está ligado no 220 ainda, né? Então, amigos, se você não consegue definir isso, qual é o nível de hipertrofia que nós estamos falando, você não vai conseguir organizar um modelo de treinamento a ser adotado. Vou explicar isso de uma outra forma. Chega uma senhora com osteopenia, uma senhora com sarcopenia aí na sua academia. E essa pessoa precisa de verdade de um estímulo para fixar mais massa muscular. Amigos, qual é o modelo de treinamento a ser aplicado aqui agora? São exercícios básicos, né? Uma pessoa que apresenta sarcopenia, se ela fizer supino, levantamento terra, agachamentos adaptados, a musculatura vem. Agora, a pessoa na categoria wellness, acima de 1,65 m, a menina precisa melhorar ainda parte baixa do glúteo, precisa melhorar vasto medial. Olha só a diferença do que eu estou falando para você. Ah, não, Haddad, tudo é massa muscular. Não é assim que funciona. Não é verdade, meus amigos. O treino, você não pode imaginar o treino com a mesma natureza. Para você fixar massa muscular em uma pessoa que apresenta sarcopenia, você fazendo 1 ou 2 exercícios básicos para cada agrupamento muscular, ficou perfeito. Se você pretende induzir hipertrofia máxima, esse não é o caminho. A propósito, deixa eu divulgar para vocês. Eu tenho o e-book Hipertrofia Máxima. Se você for lá na bio, você vai ter um link de acesso ali para você conseguir esse material. Aliás, tem vários materiais lá que foram escritos com muito carinho. É material, na verdade, que eu dou aula na pós-graduação. Eu fiz virar um e-book para que todos pudessem ter acesso aí, assim, enfim, né? Mas vem cá, gente. Se eu estou falando de uma pessoa que não é nem a atleta da wellness, nem a senhorinha sarcopênica ou osteosarcopênica, estou falando da maioria dos alunos de vocês que daqui a alguns dias vão querer viajar para um resort, para uma praia. Eu recomendo fortemente que você os enxergue como um atleta e que o dia da viagem, quando ele chegar lá, vai ser o dia da competição, vai ser o contest, o dia D, o dia que o físico tem que estar impecável. Quanto tempo nós dispomos para organizar o trabalho? Ah, o Haddad vai falar de periodização do treinamento. Não, eu vou falar das únicas 2 fases que tem no processo de construção corpórea.
off-season, que hoje em dia o pessoal mais moderno chama de bulking. E depois nós vamos fazer o pre-contest, que o pessoal hoje em dia mais moderno chama de cutting. Vou programar, vou periodizar o treino dessa pessoa. Tá, você só tem duas fases, off-season e pre-contest. Off-season, você tentando aumentar a massa muscular. Pronto, é isso. E aí você fala para mim que você vai periodizar o treinamento desse seu atleta. Off-season. Quanto tempo você tem para fazer o off? Eu não sei como é que responde essa pergunta, não, Haddad. Ué, gente, se você tem um cara que tem 29 de braço, o off vai ter que ser de uns 5 anos. Se você tem um boi e você está tentando melhorar só detalhes do braço, esse off-season pode ser bem mais rápido. Pode ser uma off-season de 3, 4 meses se preparando. Agora entendam, muitas pessoas que conversam comigo sobre isso, eles tentam dividir o treino em fases semelhantes. Vou fazer 6 meses, 3 meses eu vou crescer, 3 meses eu vou secar. Gente, eu vou crescer em 3 meses e vou secar em 3 meses, não é bem assim que a coisa funciona, não. Existem indivíduos que são altamente responsivos ao treinamento. Quem são essas pessoas? Não sei. São indivíduos que apresentam no seu RNA mensageiro uma carga genética, isso não é fenótipo, isso aí é genótipo, e essas pessoas hipertrofiam de uma maneira muito expressiva. Se fica bom ou não fica bom, não está sendo discutido aqui. Estou falando que algumas pessoas crescem, ok? Esse é um tipo de corpo, de biotipo, não vou falar de biotipo, senão vocês vão acabar misturando com ectomorfo, endomorfo, não estou falando disso, tá? Mas existe um outro tipo de pessoa que é altamente responsivo à ação da insulina, e quando você aumenta carboidrato para essa pessoa, ele hipertrofia demais os seus adipócitos, esse cara engorda pra caramba. De uma maneira bastante paradoxal, você tem uma pessoa que come 5, 6 gramas de carboidrato por quilo de peso, e você olha no cara, está aparecendo as veias da coxa. E você olha para o outro e usa 2 gramas de carboidrato por quilo de peso, o cara está engordando. É sério que o off-season dos dois vai ser igual? Você não pode ser tão inocente assim, né? Não é possível que você vai falar assim, o Rafael Brandão, é Rafael mesmo, né? Ele come 7.000 calorias no off, vou fazer isso e vou ficar do tamanho dele. Não, isso não vai acontecer. Você vai virar o Rei Momo e vai disputar bola branca de sinuca. Isso não vai acontecer nada com você, vai ficar muito ruim. Entendam, é preciso identificar minimamente o metabolismo de quem você está treinando. Essa pessoa responde bem à ingesta de carboidratos? Não, Haddad, é porque a pessoa treina pouco, eu vou intensificar o treino e vai resolver. Cara, você não vai intensificar nada. Não é você que intensifica o treino se intensifica de forma natural a partir de estímulos prévios. Você dá o estímulo, aquela pessoa responde, algumas pessoas são low responders, cara, simplesmente não evolui no treino. Tem pessoas que treinam, isso você vai em qualquer academia, quem treina mulher, por exemplo, está muito acostumado com isso que eu vou descrever para você. Você olha lá a menina fazendo pula e tem 4 tijolinhos na puxada desde sempre, janeiro até dezembro. E você vai falar para mim o quê? Não, eu vou intensificar os treinos. Como assim você vai intensificar os treinos? Eu vou dar uma live para vocês, eu vou oferecer uma live gratuita para vocês, falando sobre métodos intensificadores de treinamento e a sua aplicabilidade. Para quê? Para quem? Que hora usar? Naquela live você vai entender que por mais que você tente intensificar, você não vai conseguir mudar o metabolismo dos carboidratos dessa pessoa, porque isso não é fenótipo, isso é genótipo, é uma condição genética. Melhora bastante? Sim, você melhora a sensibilidade periférica à ação da insulina e ele acaba captando mais glicogênio muscular. Mas isso não é um Brastemp, que você fala assim, uau, o cara ficou com a pele de calango, seco, todo rasgado. Não, mentira, isso não existe. Tal coisa de fato não existe. Te falei de 2 sujeitos, um que tem uma alta capacidade de síntese proteica e um outro
que tem uma sensibilidade à insulina horrorosa e acumula gordura absurdamente. Existe ainda o indivíduo que é low responder, terceiro caso, você treina e ele não anaboliza. Esse indivíduo não come, Haddad, ele precisa de comida, eu sei. Mas o professor Dilmar Pinto Guedes, desde os anos 80, já nos ensina, quem nasceu para ser calango não vira crocodilo. E isso aí, meu amigo, é uma verdade tremenda. Tão verdadeiro que entre atletas de alta performance do fisiculturismo, pessoas que comem disciplinadamente, tomam esteroides disciplinadamente, treinam arduamente, ainda assim são divididos em categorias. Um atleta do clássico não vai ser open, né? E um atleta da open, se tentar ser um clássico, nossa, deve ficar bem estranho. Não entendam, até para você pensar no off-season, você precisa, quem é que eu estou treinando? Eu recomendo assim fortemente que você defina logo no primeiro ano de supervisão das pessoas. Haddad, primeiro ano, eu sou coach, as pessoas me contratam toda hora, então sinto muito, bem-vindo ao mundo do fracasso. Você só consegue treinar uma pessoa eficientemente ou eficazmente depois do primeiro ano. Demora para você conhecer. Haddad, meu olho é cirúrgico, eu bato o olho, vixe, mestre dos magos. Eu conheço muito do físico de uma pessoa olhando assim para ela. Você está treinando, não, eu bato o olho assim, eu sei muita coisa. Eu vou te dizer, erro demais, entende? Eu preciso olhar em treino, eu preciso ver a pessoa comendo, eu preciso de uma semana de zero carboidrato e depois uma saturação de carboidrato de 10 gramas por quilo de peso para ver essa resposta que eu estou tentando superficialmente te ensinar. Quem quiser aprender, gente, eu jamais escondi uma informação na vida, só chamar no privado que eu falo como é que eu faço isso. Vai lá, faz, observa, vê como é que é a resposta desse cara. Uma pessoa altamente responsiva, se zero ao carboidrato, 2, 3 dias, eu disse zero, né? Essas dietinhas cetogênicas, miguezinho, não. Na tora, o que você comeu? Eu comi tilápia, pepino e água. Foi no bagaço, joga 10 gramas de carboidrato nele agora. Vamos ver ele daqui 48 horas, como é que vai estar o físico dele. Vamos ver em 30 horas como é que vai estar o físico dele. Se ele embaçar tudo, ficar horrível e não aumentar nada a massa muscular, ok, você está diante de um problemaço, porque esse cara vai crescendo linearmente, lentamente. Não adianta fazer estratégias e uau, vou fazer e acontecer, não vai acontecer nada, tá? Lógico, eu estou falando numa condição sem drogas, entendeu? Eu posso usar insulina, eu posso usar hormônio tiroidiano, eu posso usar broncodilatadores, tem 1 milhão de coisas que essas pessoas usam. Eu estou falando para vocês de coisa séria, de gente que não é atleta de competição, né? Mais complicado trabalhar com esse pessoal. Você descobriu então como que esse indivíduo responde à ingesta de carboidratos. Beleza, vamos então usar uma dieta mais rica em calorias, vamos colocar carboidrato, vamos dar uma folguinha para ele, deixar ele comer algumas coisas mais gostosas. E eu não gosto disso. Não acho que para o atleta vale a pena ele ficar comendo bugiganga por aí, toda hora ele comer pizza, sanduíche, porque fica mais difícil mentalmente voltar à dieta. Não é que ele engorda ou deixa de engordar. Esses dias alguma pessoa, num vídeo que a pessoa gravou e fez, comeu sei lá quantos hambúrgueres. É joia, isso aí é entretenimento, mas assim, acaba com a saúde da pessoa e o psicológico depois na hora de fazer dieta, meu Deus do céu. Então não compensa muito, né? Você está diante de uma pessoa que está comendo mais calorias, tem mais energia, mentalmente está muito mais pronto para o trabalho. Os não atletas sempre vão falar assim, nossa, professor, você zerou o carboidrato e eu estou a 200 por hora, eu não sinto preguiça depois do almoço, estou trabalhando, estou rendendo, não sinto fome. Eu sei, mas ninguém vive sem ingesta de carboidrato, né, gente? Isso não faz muito sentido. O atleta mesmo, quando você tira o carboidrato dele, ele fica indisposto. Ele não tem a resposta do não atleta. Começou a perceber? Ok. Posto que ele está ingerindo mais calorias, ele tem mais energia para poder usar durante o treino. Logo, é recomendável que no off-season vocês tenham alguma liberdade a mais para exercícios básicos. A saber,
leg presses, agachamentos, supinos, remada curvado, porque existe mais energia. As articulações estão mais bem protegidas por várias razões. Uma delas é que a produção de líquido sinovial das articulações depende do ácido hialurônico e esse do metabolismo de carboidrato. Se você ingere carboidrato, se você ingere água, as articulações realmente estão bem melhores. Cargas mais pesadas, séries mais básicas, mais tensionais. É preciso que você faça isso. Ah, Haddad, eu li um artigo, diz que se eu treinar até a falha com 30%, eu hipertrofio igualzinho que nem. Eu sei, eu também vi esse artigo. Uma pataquada. Não é disso que se trata, porque nessa hora a hipertrofia, e vocês que me ouvem estão cansados de saber, hipertrofia depende 1000 vezes mais do quanto e de como você se alimenta do que do quanto e como você treina. Mas entendam, nesta fase eu estou recomendando para vocês, sabiamente, por favor, não é arrogância minha não, mas é verdade, que vocês façam exercícios básicos. Ah, Haddad, não pode fazer crucifixo? Não disse que não pode fazer os complementares, eu disse façam os básicos. E vão fazendo a gestão ali dos complementares. Se o seu aluno não tem lateral de peito, ele tem que fazer crucifixo. Se ele não tem miolo de peito, ele tem que fazer pec deck. Pô, todo mundo sabe disso. E se não sabe, vai lá e vai aprender, vai treinar. Por que os básicos e as séries pesadas são tão importantes no off-season? Ah, Haddad, quando você fala série pesada, você está falando métodos tensionais? Não, eu estou falando pesado. Pesado, você olhar e falar assim, que tanto de peso. Se você não sabe o que é pesado, vai numa academia de gente que treina há muito tempo e olha as pessoas treinando. Tenha como referência as pessoas mais experientes. Você precisa modelar. Se você não treina, você tem que modelar, você tem que ter um referencial. Quem que é a pessoa forte? O forte é aquele cara lá do canto, o forte é aquela mulher lá do canto. Deixa eu ver o tanto de peso que ele põe no leg press. Deixa eu ver o tanto de peso que ela põe no leg press. Ah, isso aí é ser forte, hein? Se o meu aluno treinar com 60% disso aí pra mim, já tá bom demais. Pronto. Você modelou. Eu gosto de professores que fazem exercício com cargas, sem cargas, com máquinas, com pesos livres, porque a percepção aumenta. Aquela inteligência infinita que você tem no subconsciente, ela vem por experiências. Então, assim, adquira a experiência, tenha a sua vivência. Entenda, você diante de uma pessoa que está comendo bem, hidratado, fazendo exercícios básicos para crescer mais? Não. Fazendo exercícios básicos pesados para aumentar os níveis de força. Porque uma pessoa que é mais forte, na próxima etapa do trabalho, que é o pré-contest, ele consegue um lastro de força por mais tempo. Então entenda. Quanto tempo vai durar o off-season? Você precisa conhecer a pessoa que você vai treinar. E geralmente, amigos, o off tem o dobro do tempo do pré. Geralmente. Ah, Haddad, mas o cara participa de tudo quanto é campeonato. Meu irmão, ele é atleta. Toma veneno o ano inteiro, troca a droga, aumenta a droga, tira a droga, bota isso, bota aquilo, aumenta o GH, tira o GH, põe T3, põe T4. É uma baderna. Pessoas que usam pouca droga ou que nem usam, geralmente o off-season tem o dobro do tempo do pré-contest. Esse raciocínio que eu estou te ensinando facilita a vida demais, mas demais da conta. Chegamos na fase do pré-contest, cutting. Numa fase de cutting, algumas pessoas já entram direto fazendo 1000 cardios, diminuem o peso, aumentam o número das repetições, aumentam o número de séries, colocam um monte de exercício, biset, triset, drop set, um monte de coisa. Não é assim que funciona o pré-contest. Porque desse jeito, o seu corpo ele vai se defender. Ele estava vindo num ritmo de alta performance com cargas pesadas e boa alimentação. E aí você vai lá e tira o alimento dele de uma vez. Maior erro, retirar o carboidrato de uma vez. Agora eu vou zerar o carbo que eu vou secar até o talo. Vai sim. Vai secar a goela, engolir grosso. Isso não existe. As recomendações são retiradas sutis na primeira etapa. Imaginemos que você ofereceu
para o seu aluno 3 meses para ele secar completo. No primeiro mês ou nas primeiras 3 semanas, a sugestão, gente, não tem ciência nisso aqui não, tá? Não tem artigos científicos, não. Isso é fisiologia básica e metabolismo básico. A recomendação para que a tireoide não se defenda e não desenvolva um comportamento hipertireoideu, a recomendação é que você retire 10% dos carboidratos ali na primeira semana. Na segunda semana, tira mais 10% dos carboidratos. Na terceira semana, pode tirar mais 10%, talvez 20% dos carboidratos. Eu te disse que em um mês, nós temos 3 meses de trabalho. Já teve gente que chegou para mim e falou assim: Haddad, vai ter um campeonato daqui a um mês, eu queria competir. Eu falo, zera no talo, puxa o freio de mão, faz cardio de manhã, de tarde, de noite. Vai chegar lá mais ou menos definido. Você tem 3 meses, 4 meses. Eu, quando eu competia, eu fazia 20 até 24 semanas de dieta. Dieta restritiva, com cardio e tudo mais, tá? Estou falando aqui de 3 meses de trabalho. As primeiras 3 semanas, então, você vai retirando gradativamente, tira 10%, mais 10%, mais 10% ou 20%, de maneira tal que no final do primeiro mês você tenha conseguido atingir ali um déficit energético dos carboidratos apenas de aproximadamente 30% a 40%, ok? Tá bom. E aí então você vai fazer uma recarga de carboidrato 2 diazinhos apenas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, no final da quarta você vai lá e faz um carb-up de 2 dias para a pessoa se sentir forte de novo. E aí você faz um experimento que ele é extremamente importante para definir a sua ação da última semana. Quer ver como é que o físico dessa pessoa responde sem o carboidrato, ou, o jeito que eu mais gosto, ofereça uma refeição pequena de carboidrato pós-treino. Por exemplo, para uma pessoa aí que tem aproximadamente 80 quilos, se você colocar ali para essa pessoa meio grama de carboidrato por quilo de peso, né? O cara tem 80 quilos, você oferece lá uma refeição de 40 gramas de carboidrato pós-treino, daria ali mais ou menos quase 200 gramas de arroz, se fosse um arroz, lógico, né? E coloca mais uma pequena refeiçãozinha lá no final do dia, 50 gramas, só um pouquinho. Eu nem uso essa, eu deixo só o pós-treino, zerado. E essa pessoa então vai fazer uma 4ª semana completa, né? Ou talvez a 5ª semana completa, sem carbo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta começa o carb up. Então ele fez 3 a 4 dias de carboidrato baixíssimo, baixíssimo. Faz o carb up no final da semana. Lembrem-se, você retirou de 30 a 40% da energia dos carboidratos já. E aí você faz uma agressão, né? Primeiro você enche, coloca ali 1 ou 2 dias de carb up, depois você baixa. Haddad, por que eu coloquei o carb up antes de zerar? É porque a primeira vez no tempo da dieta, quando você começa a baixar os carboidratos, a taxa metabólica vai baixando junto. A hora que você come o carboidrato 1 ou 2 dias, o metabolismo incendeia de novo, e aí você retira o carboidrato 1, 2, 3, 4 dias. Mas é um Deus nos acuda a queima de gordura, hein? Então você observa como é que o físico dessa pessoa está, ok? E aí você vai continuando a dieta algo em torno de 1 grama por quilo de peso, pensando nos carboidratos. Não mexe na proteína não, deixa a proteína em torno de 2, 2.2, 2.5, né? Eu gostava de ingerir mais proteína, né? Eu comia 2,5, 3 gramas de proteína, mas no finalzinho eu precisava baixar, porque senão a gordura não saía não. Aumenta a ingestão de gorduras boas, tá? Ou se você já tem uma ingestão de gorduras boas razoável, simplesmente mantenha. E o que eu faço com o treino, Haddad? Absolutamente nada. Continue treinando do jeito que você estava treinando. 4 semanas atrás eu estava fazendo meu supino com 80 de cada lado na barra e não estou conseguindo fazer esse peso não. Ah, então, o treino, a sua condição atual vai ditar o treino. Não é uma coisa que você planejou. Ué, se a força caiu, o peso diminui e você prossegue com a série. E eu continuo treinando força, Haddad? Não.
Agora você vai beber da água dos treinos de força que você fez no off-season. Vai ter exercício básico? Of course, my dear. É lógico, queridão, não tem como você tirar o básico. Mas ele não é aquela bola da vez de fazer supino com quase 200 quilos no pré-contest. Você pode tentar, mas você não vai conseguir. Dói a articulação, falta carboidrato, falta força, falta disposição. Por causa disso, começam os bisets, começam as séries decrescentes, né, o drop set, né, os jogos descendentes, começam os rest pauses, 3 exercícios na sequência. Não, Haddad, quando a gente faz um triset, tipo assim, agachamento, leg, extensor, a coxa corta mesmo, né? Não acontece nada. Quem está fazendo a sua coxa cortar é a dieta. E essa musculatura toda que você está vendo foi construída lá atrás, no off-season. O que nós estamos fazendo aqui agora é lutar muito para tentar adicionar mais massa, mas na maioria das vezes o que acontece é que você segura a massa no mesmo ponto que está e você vai perdendo gordura. Não é recomendável que você tente construir músculo no pré-contest. Agora que eu estou vendo que o deltoide dele é ruim, deixa eu atacar. Só se for a primeira preparação que você faz dessa pessoa. Aí você está percebendo os defeitos, você quer dar uma melhorada ali no meio da dieta, você quer construir músculo em algum lugar, não constrói, gente. Não é uma Haddad. Ou eu cresço pra caramba quando eu estou no pré-contest, porque você não treina, bonitão. Uma vez eu conheci um cara em Goiânia e ele falou, não, quando eu entro de pré eu cresço demais, só porque é um vagabundo, vai pra sala de musculação para coçar o saco. Imagina que no pré, quando eu tiro a comida, eu vou crescer mais que no off. Eu acho bonitinho, sabe? A pessoa nem percebe o tanto que é burrinha. Filhão, você não faz musculação, quer dizer, você só faz musculação, ela fica brincando, paquerando as meninas, adora tomar bomba no pré-contest, enfia o rabo na bomba, depois vai lá, treina de qualquer jeito e faz dieta. Ah, melhorei demais o físico, porque não treinava, frequentava a sala de musculação. Gente séria, não acontece isso não. Você não cresce no pré-contest, né? Por isso, é muito importante que você tenha um olhar muito clínico, muito técnico. Aqui eu quero citar a Federação de Goiânia, que eles estão fazendo um trabalho bacana. A professora Kênia, ela está postando no Instagram deles o atleta na pose e ela comentando a pose, ó, quando está assim, está faltando isso, ensinando a pessoa a avaliar o físico do atleta para eles escolherem melhor os treinos que podem ser feitos no off-season, que é a hora de crescer. Você vai querer melhorar o tríceps do seu atleta na hora que ele está no pré-contest, isso é inviável, tá? Quanto tempo então nós temos para a preparação? Isso é muito individual. A minha recomendação quadradinha, sem avaliar nenhuma foto, sem ver o seu aluno, a minha recomendação é: o off dura o dobro do tempo do pré. Essa é a minha recomendação. É mais fácil enxergar as coisas desse jeito. No pré-contest, a grande maioria das pessoas devem acrescentar gradativamente exercícios cardiovasculares. Eu sou muito conservador com isso. Minha opinião, tá? Por favor, você não precisa concordar comigo, você não precisa discordar de mim, nada disso. Minha posição é que cardio nós fazemos o ano todo. No off, para evitar acúmulos desnecessários de gordura, para você manter um bom condicionamento cardiorrespiratório e aguentar treinos pesados, e no pré, para você ter um gasto adicional de calorias e queimar um pouco mais de gordura. Então, esse é um posicionamento que eu tenho e sugiro que vocês reflitam sobre essa questão com mais cuidado. Geralmente as drogas que são usadas no off-season podem ser usadas no pré-contest. Não tem droga que engorda e droga que emagrece. Isso não existe. Então, ficar variando as drogas porque você entrou no pré-contest não é o caminho mais lógico para conseguir uma excelente performance num palco. O que existe são drogas que vão se converter menos para estrogênio, então vão causar menos retenção de líquido sob a pele. Então o atleta tem um aspecto que ele está mais definido, mais seco. Por isso essas seriam as preferidas do pessoal.
mas ficar extrapolando e inventando moda na preparação no que se refere às drogas não faz muito sentido, né? Eu tenho um e-book muito legal para falar para vocês, que é um e-book de emagrecimento, que está lá na bio. Você clica lá no link de acesso, esse e-book de emagrecimento, ele fala muita coisa sobre a queima de gordura e os exercícios em alta intensidade. E vai te deixar bem claro, tem artigos importantes nessa minha aula, que mostra para você o seguinte: uma pessoa mais bem condicionada, uma pessoa que tem uma capacidade cardiorrespiratória boa, uma capacidade, um VO2 melhor, é um excelente queimador de gordura. Tem uma sequência de artigos lá nessa aula, deve ser uma sequência de uns 3 ou 4 assim, slides com esses artigos, mostrando isso. Quanto mais bem condicionado você está, melhor queimador de gorduras você é. Por isso, pessoas que têm moderada ou alta dificuldade para ficarem definidos, devem entender que cardio é o ano todo. Aquele indivíduo que tem dificuldade de aumentar a massa muscular, cataboliza pra caramba, qualquer coisinha que faz ele perde peso, infelizmente para o coração dele, ele vai ter que segurar o cardio. Isso coloca em risco a integridade física dele, né? Por que você fala isso, Haddad? O cara já é seco, eu sei, mas os esteroides baixam o HDL colesterol e aumentam o LDL colesterol. O resultado disso pode ser altamente prejudicial para a saúde desse menino. O treino muda porque a força está diminuindo ao longo do tempo na maioria das pessoas. Você não muda o treino porque isso fica mais fácil de queimar gordura, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Nesse material aqui, ó, vou mostrar para vocês um materialzinho que eu sei que muitos de vocês já têm, tem ajudado muita gente. Eu recebo um carinho gigantesco das pessoas que acompanham o meu trabalho aqui na rede social. Eu fico emocionado quando vocês fazem umas dedicatórias assim no Instagram, nos stories de vocês. Você acha que passa batido porque eu vou lá e coloco só um coraçãozinho, ou então eu publico no meu stories? Não, eu chego a chorar. Nesse material aqui, amigos, musculação passo a passo, o último capítulo dele fala sobre hipertrofia, as variáveis que induzem hipertrofia. Essa semana eu fiz uma provocação com vocês. Eu tenho um grupo privado de WhatsApp. Se você vem para Uberlândia estudar comigo num curso presencial aqui no estúdio, na segunda-feira você está num grupo. E esse grupo, que é um grupo muito seleto, só para quem fez o curso. Então, quem fez o curso de terceira idade está no grupo da terceira idade. Quem fez o curso de coxas e glúteos está no grupo de coxa e glúteo. E aí, uma ou duas vezes na semana eu entro no grupo e jogo um problema. E nós vamos discutindo ao longo do dia. No dia seguinte eu explico como é que resolve aquele problema. E aí vocês viram uma postagem aí de uma provocação de uma aluna veterana, treinada, 3 anos de treino, usava uma quantidade de oximetolona e uma quantidade de oxandrolona e tinha um treino avançado e usava suplementos, mas ela tinha uma deficiência no vasto lateral. Comentem. Até agora eu não falei nada. Falei que ela come bem, falei que ela é experiente nos treinos, que ela deve ter força, deve ter resistência. Falei que ela toma bomba. O que isso aí tem a ver com vasto lateral? Nada. Vasto lateral você adquire com exercícios em profundidade. Agachamentos mais profundos, leg presses mais profundos, hack mais profundos. Sabe qual é a parte mais curiosa? Um monte de pessoas que são muito queridos nossos aqui no Instagram, pessoas que a gente curte, sabe que está sempre ali conosco, mas muitos. Eu quero ver a suplementação da pessoa. Eu preciso ver, tem que tirar essas drogas, tem que aumentar essas drogas. Desde quando aumentar ou tirar a droga, ou o suplemento, ou a comida ia fazer melhorar especificamente o vasto? Querido, aquilo é uma pegadinha. Você tem que analisar o gesto motor e os exercícios que a pessoa faz, tá? Isso é muito sério. Último capítulo desse livro aqui, eu falo disso exaustivamente. Quais são as variáveis de verdade que induzem hipertrofia? Mas é um livro de hipertrofia, Haddad? Não. Esse livro aqui ele é um livro que é o beabá da musculação.
Às vezes eu vejo livros complexos, né? Livros difíceis de interpretar os dados. Esse não, esse aqui é um livro que foi escrito para o aluno. É para o aluno da graduação, o aluno da pós-graduação que não tem vivência com a musculação, ou seja, 90% de vocês todos não sabem nada de musculação. Estão aprendendo a partir do momento que pisam na sala de musculação. E não é culpa de vocês, é porque a faculdade de educação física não ensina nada de musculação. Então, ou você está lá dentro, treina, vivencia, ou você faz um estágio num lugar que tem gente realmente disposta a te ensinar, ou você precisa desse livro, porque é o passo a passo. O iniciante, como é que é a montagem do treino dele? Gente, o que eu vejo de iniciante fazendo rosca concentrada, eu falo rosca concentrada? Para o iniciante, tá de brincadeira comigo? Iniciante treinando antebraço. Cara, o braço do menino é mais fino que o cotovelo dele, e o professor tá passando antebraço. Sabe assim, os exercícios que não respondeu nada? Então, divulguem, adquiram, estudem, mandem as dúvidas de vocês. As pessoas que estão lendo esse livro mandam para mim: ó, Haddad, na página tal você falou tal coisa, pode comentar comigo? Eu passo a tarde toda conversando com as pessoas que seguem o trabalho. Eu amo falar desse material aqui. Um puxão de orelha de leve para todos. Vocês foram informados ao longo do dia que tinha live hoje. E foi pedido para vocês deixarem as perguntas de vocês sobre off-season e sobre pré-contest. Ninguém perguntou nada. Então eu parto de um princípio, sou professor universitário há 24 anos e dou aula na pós-graduação há 25 anos. Eu parto de um princípio que se você não pergunta nada, ou você sabe tudo, ou você não entendeu nada. Se você não entendeu nada, não sabe nada desse assunto, bora estudar. Assista essa live de novo, eu vou deixar salvo. Assista de novo, manda as perguntas para mim. Ah, eu não posso esquecer de falar de uma coisa. O meu amigo, estou parecendo Roberto Carlos agora, o meu amigo, o Belmiro de Sales, ele vai lançar para vocês daqui uns dias, tá? Eu, como sou um fofo, já recebi previamente e eu vou falar para vocês. Ele está lançando um e-book, vocês não têm noção do tanto que o e-book do De Sales ficou maneiro. Então o que vocês vão fazer? Só que tem que ser agora, né? Não adianta fazer depois, que aí já acabou, já perdeu, não vai ter mais nada para vocês. Vocês entrem lá, @Belmiro de Sales, vocês vão lá e já manda a mensagem assim, ó: quero o meu e-book, quero o meu e-book, quero o meu e-book, porque eu vou falar para vocês, vocês vão ficar sem. Do mesmo jeito que muita gente aí vacila quando tem curso. Ai, Haddad, eu queria fazer, acabou a inscrição, fofo, agora só o ano que vem. Haddad, você vai oferecer esse online? Não, não tem mais nada online. Online é aqui, ó, a gente fazendo de quinta-feira de graça para vocês. Vocês vão ficar sem o e-book do De Sales. Vai lá, já peça, sabe assim? Não esqueça do meu e-book, De Sales, porque o material ficou... Não vou falar mais nada. E eu entendo de musculação muito bem. Conheço bastante, assim, é um negócio que eu gosto, o meu dom é esse. Se você perguntar para mim de corrida, eu falo, não tem nem noção do que você está falando. Mas o material do De Sales, eu vou dizer para vocês, ficou top. Professora Silvia, que saudade de você. Boa noite, professor. Como faço para adquirir o livro? O meu livro? Entra no privado, que deixa lá uma mensagenzinha que eu passo para você direitinho todos os dados para você conseguir seu livro, vai gostar demais. E não se esqueçam, vai lá no Instagram do De Sales, deixa um recado, falando para ele que você quer o e-book dele, beleza? Meus amigos, ainda essa semana, eu viajo amanhã, mesmo assim onde eu estiver hospedado, eu vou arrumar uma internet boa, vou me conectar e vou fazer mais uma live falando sobre, acho que o terceiro tema, acho que se não me engano era a bursite. Alguém tinha falado alguma coisa sobre bursite. Não faça o descaso que vocês fizeram comigo hoje não. Eu pedi para vocês entrarem e falar assim, deixa suas dúvidas. Ninguém fez nada, ainda assim eu fiz a gentileza. Não,
Deixa as dúvidas na hora que eu anunciar a live. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.